Olá, meu nome é Renata Pinotti. Hoje eu quero conversar com você sobre o triângulo dramático e a busca por um vilão também na alimentação. O triângulo dramático de Karpman é uma tradução, é uma leitura, uma linguagem para explicar a forma como a gente se relaciona muitas vezes, quando a gente triangula nas nossas relações. Então ele traz, nessa triangulação, que é a vítima, o culpado, o perseguidor, perpetrador e o salvador. Muitas vezes nós estamos identificados mais com um do que com o outro. Então tem pessoas que estão mais identificadas com o vilão, outras pessoas são mais identificadas com a vítima. Só que de uma maneira geral, nós andamos pelos 3 pontos o tempo todo. Eu brinco que é um carrossel de 3 cavalinhos, que você acha que está fazendo diferente, só que geralmente você está girando em círculo, em cavalinho de plástico. Você não sai do lugar. E eu vou te dar um exemplo de como a gente fica nessas relações, né? E muitas vezes nós andamos nos 3 pontos em minutos, em pouco tempo. E eu vou te contar por um exemplo onde isso começa geralmente, na nossa primeira relação ao chegar na vida, com os nossos pais. Por exemplo, meu pai, você acredita que meu pai fez isso com a minha mãe? É um absurdo, minha mãe, coitada, tadinha, meu pai é o mal, meu pai é o vilão, minha mãe é a vítima, coitada da minha mãe. Então eu entro para salvar a minha mãe e defendê-la. Quando eu entro na frente da minha mãe para defendê-la do meu pai, que eu estou considerando um vilão nesse momento, eu entro na frente dela, então ela fica atrás de mim. E aí, quando o meu pai me vê, ele tá vendo quem? A minha mãe. Então muitas vezes ele passa a agir da mesma forma comigo. Ao assumir essa postura de falar o que a minha mãe cala e de brigar no lugar dela, de defendê-la como a salvadora dela, eu me torno a vilã do meu pai. Porque ele vai olhar e falar, nossa, filha, por que você tá me tratando assim? Eu me torno a vilã, o meu pai vira a minha vítima. A minha mãe olha aquela cena e fala, não, calma, não é bem assim, e vai defender o meu pai. E aí ela vira a salvadora dele. Mas até então ela era a vítima dele, eu entrei para defender ela e ela vira contra mim para salvar ele. E aí a minha mãe, que era a vítima, passou a ser salvadora e em segundos passa a ser a minha vilã. E eu a vítima dela. E aí meu pai entra para me salvar. E assim a gente vai, cada hora sentando no cavalinho desse carrossel. Só que não sai dessa triangulação. Qual é o ponto? Como a gente sai disso? Parando de triangular. Não aceitando mais os convites para a triangulação. Quais são esses convites? Como eles acontecem no nosso dia a dia? Você viu o que fulano fez? Você viu como ele é mau? Se aliou a essa fala da vítima, triangulou contra quem ela considera o vilão. E assim são as nossas relações o tempo todo. Só que ninguém é 100% vítima, ninguém é 100% vilão. Vítima e culpado fazem parte. Nenhum dos dois é inocente. Só que vivemos uma cultura onde a vítima é considerada inocente. Eu sei que é muito difícil o que eu estou dizendo agora. É muito complexo e pode dar margem para até muitas má interpretações. Então eu peço um pouco de silêncio, um respiro para ouvir isso sem julgamento, para que a gente não faça mais complôs e alianças, e sim consiga desmascarar, desarmar o jogo. Por que quando prende um culpado, não acaba o problema muitas vezes? Porque
eu estou procurando um vilão, boto toda a culpa no vilão, só que eu não olho para a dinâmica que gera aquela situação. Então essa dinâmica volta a acontecer de novo. Convido o outro para entrar. Isso acontece em relacionamentos abusivos. Isso acontece em casos de violência doméstica. Isso acontece em casos de violências de outras ordens também. Em problemas no trabalho. E isso também acontece na alimentação. Por que uma hora o vilão é o ovo, depois o vilão vira o glúten, só que os problemas continuam e, na verdade, os problemas com a alimentação só aumentam? Nunca tivemos tanta disponibilidade, tanta oferta de alimento e, ao mesmo tempo, tantas doenças e sintomas associados à alimentação. Já reparou? Por quê? Então não adianta tirar só o leite? O que acontece quando eu tiro um alimento, tiro o outro, sem olhar para todo o contexto? Adianta você tirar, por exemplo, o pão e trocar aquele pão que é com glúten, só que está com uma série de aditivos químicos, por um pão cheio de aditivo químico, que também não embolora, que também dura meses, à base de farinha de arroz? Só porque tirou o glúten? Se você não tem doença celíaca, alergia a trigo ou uma sensibilidade não celíaca ao glúten, não vai adiantar nada. Porque o problema é a qualidade desse alimento que não é boa. Porque tem uma série de ingredientes ali que nem mais alimentos são. E talvez seja toda essa rede, toda essa trama, tudo isso que está acontecendo com os alimentos hoje em dia, o problema. Só que quando você pega um como vilão, a gente fica cego. A gente para de enxergar toda a dinâmica. E aí, acontece o que também? As pessoas vão se tornando vítimas. Vítima desse alimento. Porque quando eu busco um vilão, automaticamente eu entro no lugar da vítima. E aí eu enfraqueço. Eu perco toda a minha força. E a vítima? O lugar da vítima, na verdade, que todos nós estamos sujeitos a ficar, ele é um lugar bem delicado e pode ser muito perigoso. Porque a vítima não busca uma solução, ela busca aliado. Ela não quer enxergar a solução. No caso da alimentação, isso acontece muitas vezes. É mais fácil acreditar que o problema é um alimento do que olhar para todo o meu comportamento alimentar. Como eu me recuso a me nutrir, as dificuldades que eu tenho, os comportamentos autossabotadores, autopermissivos, a negligência com a minha alimentação, a falta de conexão com a nutrição. Muitas vezes esse é o ponto. O quanto eu resisto em comer alimentos que são saudáveis, fruta, verdura e legume, para querer só esse alimento, né? Ah, então pronto, tira aquele, agora eu vou emagrecer, agora eu vou ser saudável. É mais fácil. Só que eu vou me vitimizando cada vez mais. E busco por um salvador, alguém que vai solucionar esse problema da noite para o dia. E como nutricionista, isso é muito comum. Às vezes as pessoas marcam a consulta, né? Como se a consulta fosse resolver o problema. A consulta, ela é uma bússola, ela é um norte, ela vai te trazer um caminho a ser percorrido. A resolução vem do percurso, de você percorrer o caminho. Eu não tenho como garantir o seu resultado. Eu tenho como te ensinar o caminho. Caminhá-lo cabe a você. E o resultado é seu. O mérito é seu. Por mais que eu seja um instrumento para te ajudar, o resultado, ele é seu merecimento. Ele é o seu presente, a sua dádiva, o seu milagre. Pelo que você fez por você. Se você escolheu seguir o caminho ou não. Só que a consulta, ou uma orientação, um livro, uma aula,
eles não são a garantia do resultado. Então, buscar um salvador, buscar um vilão, é ficar na vítima. Dentro dessa leitura do triângulo dramático. Como a gente adquire força? Como a gente sai desse lugar de vítima? Quando eu compreendo que sou eu que me salvo. Que não existem vilões. Existe a forma nociva com que eu me relaciono, inclusive com esse alimento. Se eu comer glúten o dia inteiro, eu vou ter um problema, óbvio, no meu corpo, na minha alimentação. Se eu comer muito açúcar, se eu comer muito alimento processado, eu vou sentir. Porque são alimentos que não são para serem consumidos toda hora. Eles estão roubando o lugar de outros que são importantes e necessários. Como eu me responsabilizo pela minha nutrição? Aí eu saio da vítima. E isso é adultecer. É sair dessa triangulação com os próprios pais, onde eu fico ali salvando eles, porque na verdade eu tô querendo ser salva. Até hoje. Então eu te convido a refletir sobre isso, sobre esses papéis na vida. O que acontece com a nossa alimentação muitas vezes reflete a forma como a gente se relaciona com tudo na vida. Um grande beijo e até mais. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal, clique no sininho para ser notificado sempre que novos vídeos forem publicados, curta, compartilhe, comente e assim você também contribui para o crescimento e manutenção do canal e produção dos conteúdos. Um grande beijo e até mais.